pessoal, vamos resolver mais uma questão da OBMEP. Essa é a questão 13 da prova de 2018. Na nossa lista preparatória é a questão 3. Vamos lá. Observe que na igualdade 360 é igual a 90 mais 120 mais 150. As parcelas são proporcionais a 3, 4 e 5. De quantas maneiras podemos escrever 360 com uma soma de 3 parcelas inteiras, em ordem crescente, e proporcionais a 3 números inteiros positivos consecutivos? Então, nós queremos escrever o número 360 com uma soma de 3 outros números. Então, essas 3 parcelas aqui, elas devem ser inteiras. Nós temos N1, N2 e N3. Elas devem estar em ordem crescente e, importante, elas devem ser proporcionais a 3 números inteiros positivos consecutivos. Esses nossos números consecutivos, nós podemos escrever-eles da seguinte forma. Nós podemos escrever ele como sendo N1, N e N mais 1. Percebam aqui que nós temos 3 números consecutivos. Se nós chamarmos N de 10, N menos 1 será 9 e N mais 1 será 11. Teremos 9, 10, 11. São números consecutivos. Nós podemos escrever esses números consecutivos de outra forma. Podemos escrever N, N mais 1, N mais 2. Ou N mais 1, N mais 2, N mais 3, são todos consecutivos. Mas é mais conveniente escrever-eles nesta forma aqui, tá certo? Então, a questão está dizendo que nós devemos ter essa proporção. N1 sobre N menos 1 deve ser proporcional, né, a N2 sobre N. Deve ser proporcional a N3 sobre N mais 1. Então, nós temos essa proporção. E temos uma propriedade das proporções que nos dizem o seguinte, que isso também ele vai ser proporcional à soma de todos os numeradores dividido pela soma de todos os denominadores. Guardem aí essa propriedade. Então, nós temos que isso ainda é proporcional a N1 mais N2 mais N3, tá bom? Dividido pela soma N menos 1 mais N mais N mais 1. Então, nós temos o quê? Que essa é a soma das nossas parcelas, que tem que dar 360. E percebam como ficou conveniente usar essa sequência, porque nós vamos ter N mais N mais N, 3N, tá? Menos 1 com esse 1 acabam se cancelando. Então, na nossa sequência nós temos 360 dividido por 3 vai ficar 120 dividido por N. Então, o nosso número N, ele tem que dividir o 120, tá certo? Então, nós vamos aqui enumerar quem são esses divisores de 120. Tá? Nós precisamos saber essa quantidade, tá bom? Então, nós podemos decompor o 120 da seguinte forma. 120 vai dar para dividir por 2, que vai dar 60. Vai dar para dividir por 2, que vai dar 30.
Dá para dividir por 2 novamente e dá 15. Não dá para dividir por 2, mas vai dar para dividir por 3, que vai dar 5. Vai dar para dividir por 5, que vai dar 1. Percebam então que o nosso 120 pode ser escrito da seguinte forma. O 120 ele pode ser escrito na forma 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, tá bom? Então, a quantidade de divisores que o 120 vai ter vai ser a multiplicação dos seguintes valores. Percebam que essa potência aqui, tá, que está sendo 3, ela pode ter como valores o 0, essa potência aqui, tá, que vai estar no 2. Vamos só escrever isso aqui de outra forma. Vai ficar 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. O A, ele pode assumir, tá, quais valores? Ele pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3. O B, ele pode assumir quais valores? O 0 e o 1. E o C, ele pode assumir quais valores? O 0 e o 1. Então, para que eu possa saber qualquer divisor do 120, eu posso botar no lugar do A qualquer um desses valores, no lugar do B qualquer um desses valores, 0 ou 1, e no lugar do C qualquer um dos valores, 0 ou 1. Tá? Se eu colocar no lugar do A o 0, no lugar do B o 0 e no lugar do C o 0, por exemplo, nós vamos ter 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. Isso aqui é 1, beleza? E o que acontece? O 1 é um divisor de 120. Então, se a gente quiser mapear todos os divisores, basta a gente fazer essas combinações aqui, tá? Só que a gente não precisa disso. A gente quer saber a quantidade de divisores que o 120 vai ter. Então, para isso, a gente observa a seguinte forma. O A, ele tem 4 possibilidades. O B, ele tem 2 possibilidades. E o C, outras 2 possibilidades. Tá? E quando eu multiplico isso aqui, eu tenho 16 números. E essa é a quantidade de divisores do 120, sem eu precisar estar fazendo de 1 por 1. Eu já sei a quantidade de divisores que o 120 tem. Bom, então isso aqui é importante. Fixem isso aqui também, tá? Revisem para que vocês possam utilizá-los em outras questões. Para a gente saber a quantidade de divisores que 120 vai ter, basta eu pegar quais valores essa potência pode assumir. Ela vai começar do 0, ela pode ser o 0, ela pode ser o 1, ela pode ser o 2, ela pode ser o 3. Tá aqui. Essa potência, ela pode ser o 0, ela pode ser no máximo o 1. E essa potência, ela pode ser 0 e também no máximo 1. Então, 4 números para o A, 2 para o B, 2 para o C. Então, são 16. Tá? Então, o que é que nós temos? Os divisores do 120, eles vão ser 16, tá? Só para começar aqui, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3 e por aí vai indo, tá? Até temos o que? 60 e o último, o próprio 120, tá? Isso aqui nós temos 16 números aqui, sem precisar listar todos. Então, só que tem um detalhe, a resposta não vai ser 16, tá? Por quê? Porque tem um número aqui que o N não pode assumir, tá? Então, o N pode ser qualquer um desses valores, tá? Só que vai ter um aqui que o N não pode ser. Observe aqui, na nossa questão. Se eu colocar no lugar do N o 1, eu vou ter um número
dividido por 0. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, ou seja, de todos os nossos divisores aqui do 120, nós vamos retirar 1, porque se nós deixarmos o n igual a 1, esse denominador vai ser 0 e não existe divisão por 0, tá bom? Então, a nossa solução para o n vai ser, logo, o n pode assumir 15 valores, tá? E essas são as quantidades de parcelas inteiras em ordem crescente que nós podemos obter para que essa soma dê 360, tá? Então a resposta é essa. A resposta será 15 valores, tá? Então essas são a quantidade de maneiras, 15 maneiras, que nós podemos escrever o 360 como uma soma de 3 parcelas, tá bom? Então nós podemos escrever n1 mais n2 mais n3 igual a 360 de 15 formas consecutivas, porque o n pode assumir 15 valores e é justamente a quantidade de formas que nós vamos ter. Quer ver um exemplo? Finalizamos aqui a nossa solução, mas vamos utilizar um exemplo. Vamos escolher o nosso n, igual a 4, tá bom? Então nós temos o seguinte, nós vamos ter n1 dividido por n menos 1, tá? Como n é 4, nós vamos ter n1 dividido por 3. Nós vamos ter n2 dividido por n, que é o nosso 4, e nós vamos ter o nosso n3 dividido por n mais 1, 5. Tá? Lembrando que a gente está escolhendo n igual a 4. E isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao 120 dividido por 4. Tá? Voltando aqui na nossa expressão, nós estamos pegando isso daqui, que é igual a isso. n1 dividido por n menos 1. Lembrando que nós estamos escolhendo n igual a 4. Por que o 4? Vamos ver por quê. Tá? Mas você pode escolher qualquer n que seja de 2 até o 120, contanto que seja os divisores de 120, tá bom? Então vamos lá. Resolvendo isso daqui, 120 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 30. Agora vamos pegar nossas proporções. n1, tá? n1 dividido por 3 igual a 30. Isso implica o n1 igual a 3 vezes 30, 90. Agora, nós vamos ter o n2 dividido por 4 igual a o mesmo 30, porque são todos proporcionais. Nosso n2 será igual a 4 vezes 30, 120. Tá? E aí, nós temos o quê? Que o nosso n3 dividido por 5 também tem que ser igual a 30. E o nosso n3 vai ser igual a 150. Tá? Quem são esses números? Exatamente os números do enunciado. O exemplo do enunciado. O 90, o 120 e o 150. Tá? Então, o que é que acontece? Escolhemos esse 4 para justamente chegarmos a mostrarmos que o exemplo do enunciado está aqui, ó, também está batendo.
Agora você pode escolher o n igual a 2, pode escolher o n igual a 60, o n igual a 120. Só que não precisa disso, tá? Já descobriu aqui que o n pode assumir 15 valores, e essas são as quantidades de formas possíveis de escrevermos essa soma. N1 mais N2 mais N3. Tudo bem, pessoal? Então, a questão tem muito conceito, tá? Ela vai ficar um pouquinho grande, mas ela está riquíssima ela está muito rica em conceitos, tá? Em propriedades que podem ser utilizadas em bastante questões, tá? Obviamente, se você já tem isso gravado, a solução dessa questão vai sair bem mais rapidamente. Só que fiz questão aqui de colocar dessa forma porque ela vai estar revisando conceitos importantes. Tá bom? Se você for observar a própria resolução da OBMAP, que a OBMAP fez, ela vai estar diferente dessa solução. Tá bom? Então, tratem isso aqui como uma solução alternativa. Tá? E que tem uma revisão boa em relação à proporcionalidade, em relação a divisores. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, tá? Deixem aí nos comentários e até a próxima.